Fala, meu querido aluno, beleza pura? Nesta aula vamos resolver uma questão sobre prisma trapezoidal, beleza? Mas antes de resolvermos a questão, eu quero te dar a seguinte dica. Não importa qual seja a base do prisma, se é um prisma quadrangular, triangular, pentagonal, hexagonal, trapezoidal, enfim, não importa qual seja a base desse prisma. Qualquer líquido que você coloque dentro desse prisma, automaticamente vai assumir a mesma forma do prisma, beleza? Nessa questão 8 da sua lista, é uma questão que fala exatamente sobre isso. Ele te dá um prisma trapezoidal e dentro desse prisma é colocado uma determinada quantidade de água que não atinge o topo do prisma, ou seja, uma quantidade menor que o volume total, mas essa quantidade de água, consequentemente, assume a forma também de um prisma trapezoidal. Beleza? Então, questão número 8 na tela! Durante uma forte chuva, uma calha em forma de prisma reto de 10 metros de comprimento e seção transversal trapezoidal isósceles de base maior 80 cm, base menor 60 cm e profundidade 80 cm, como na figura abaixo, enche de água. Se Vx é a função que define o volume de água na calha em centímetros cúbicos em relação à profundidade x em centímetros, determine V de x. Bom, então o que a questão dá pra gente é um prisma trapezoidal, beleza? Dentro desse prisma tem uma determinada quantidade de água e ele quer saber o volume dessa água em função de x. Este x, na verdade, é a profundidade, né, que essa água atinge dentro do nosso prisma inicial, que é uma calha de chuva. Então, o nosso foco vai ser exatamente a quantidade de água. Então, a gente vai utilizar a fórmula do volume do prisma, que era da base vezes a altura, sendo que esse prisma tem exatamente o mesmo comprimento, ou seja, a mesma altura da calha, que é 10 metros. Então, na verdade, o que a gente vai precisar mesmo é trabalhar com a área da base desse prisma que é representado pela água, e essa área da base tem que estar em função desse x. Então, o nosso cálculo, a nossa resolução vai ser direcionada dessa forma. Então, vem comigo. Bom, observe que aqui no quadro, esse trapézio que você está vendo aqui, ele representa o trapézio maior, que seria a base da calha de chuva. E esse trapézio menor que está aqui, ó, marcado de azul, é a base do nosso prisma, beleza? O que eu quero trabalhar, o volume da água dentro da calha. Observe que eu já coloquei aqui, ó, o volume em função do x. V de x igual a área da base vezes a altura. Só que a altura da nossa quantidade de água é exatamente o comprimento da calha, que é 10 metros. Mas cuidado, porque ele pede o volume V de x, ó, em centímetros cúbicos. Então, eu preciso transformar aqueles 10 metros para centímetro, que equivale a 1000, e eu já coloquei na fórmula aqui pra gente, beleza? Só falta agora a gente trabalhar com quem? Com a área da base. Então, o que a questão deu de informação pra gente? Deu que a calha de chuva, aquela calha grandona, a base menor dela é 60 e a base maior é 80. Só que o trapézio é isósceles. Então, se o trapézio é isósceles, a gente sabe que esse 60 eu posso repetir aqui em cima e esses dois triângulos que aparecem aqui são congruentes. Então, fica 10 para esse, 10 para esse, total de 80. E ele também deu que a altura dessa base é 80, informação dada pela questão, e esse x aqui é o grande x da questão. É a altura, né, a profundidade de água que está dentro da nossa calha. Então, note que eu marquei aqui, ó, dentro desse triângulo, um y. Mas por que, professor? Porque a gente vai precisar saber essa medida. E como a gente não tem conhecimento nenhum sobre ela, eu atribuí uma variável e vou descobrir essa medida utilizando a semelhança de triângulos. A gente vai fazer a semelhança desse triângulozinho aqui azul, menor, com o triângulo pretinho maior. Então, a gente vai ter que 80 está para x, assim como 10 está para y. Então, a gente fica com essa proporção, tá certo? Posso cortar os zeros, faz a multiplicação cruzada. Então, a gente vai ter que 8y igual a x, portanto, y igual a x sobre 8. Mas, professor, por que eu vou precisar disso? Por que isso vai me ajudar?
Note que, para a gente escrever a área da base do prisma azul, que é a quantidade de água, a gente vai ter que escrever a área da base de um trapézio, né? No caso, corresponde a um trapézio. Então, eu preciso escrever a fórmula da área do trapézio. Vamos colocar a fórmula da área do trapézio aqui para você lembrar. Beleza, essa é a fórmula da área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Olhando para o nosso trapézio em azul, a base menor dele vale quanto? 60. A altura vale x. Aí o que vai faltar? A base maior, né? Então a gente pode completar aqui no meio com 60 e nesse cantinho aqui eu vou poder completar exatamente com quem? Com o meu y. Ou seja, a base maior seria 60 mais 2y. Então eu precisaria escrever o y em função do x para a minha área final ficar em função do x. Afinal, o volume que ele está pedindo tem que ser em função do x também. Bom, então escrevendo quem é a base maior desse trapézio, como a gente já falou, 60 mais 2y, o y vale x sobre 8, então eu vou ter 2 vezes x sobre 8, que dá x sobre 4. Então a base maior é 60 mais x sobre 4, esse valor eu vou ter que substituir na expressão da área. Então a gente vai ficar com essa expressão, base maior, 60 mais x sobre 4, mais a base menor, que é 60, vezes a altura, que é x, tudo isso dividido por 2. Isso é a área da base. Então, essa expressão eu tenho que multiplicar por 1000 para poder colocar, né, a expressão v de x. Bom, então, a expressão final que a gente tem que resolver é essa aí, tá certo? Vai ficar 120, porque era 60 mais 60, 120, mais x sobre 4, vezes o x lá fora, tudo isso dividido por 2 vezes 1000. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 1000 e vou simplificar com 2. É só fazer 1000 dividido por 2, que vai dar 500. Beleza, simplifiquei. Aqui dentro desse parênteses, vou trabalhar com o número misto. 4 vezes 120, 480. Mais x, tudo isso dividido por 4. Então, a gente vai ficar com essa expressão. 480 mais x, tudo isso dividido por 4, vezes x, vezes o 500 que sobrou lá fora. Aí eu vou poder simplificar o 500 com 4. 500 dividido por 4 dá 125. Muito bem, 125. Então, a nossa expressão final vai ser 480 mais x vezes 125, que é 125x. Então, é só a gente fazer 480 vezes 125x mais x vezes 125x. Então, fica fácil de chegar nesse resultado, né? 480 vezes 125x vai dar 60.000x, mais x vezes 125x, que é 125x ao quadrado. E, portanto, o gabarito é a letra D.